O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre prender após a segunda instância ou só depois de esgotados todos os recursos. Suspendeu depois do ministro Lewandowski votar contra a prisão antes de esgotados os recursos. Julgamento suspenso com placar de 4-3 em favor da segunda instância, mas com base em votos, opiniões ou gestos recentes dos ministros. Quando Rosa Weber votou pelo esgotar recursos, manchetes e a bolsa de palpites arriscaram. Voto de Rosa Weber indica que STF vai vetar prisão após a segunda instância. Outros optaram por se manter no placar 4-3 pela prisão em segunda instância. A decisão final ficou para talvez 6 ou 7 de novembro. O juiz Moro só não sabe quem não tem como ou não quer saber, não foi apenas juiz. Ele tem revelado o Intercept, coordenou investigações que caberiam ao Ministério Público. Moro, juiz, foi na prática chefe do chefe da Lava Jato no Ministério Público, Deltan Dallagnol. Coordenou também, como a Dia Civil no Intercept, a Polícia Federal. Os principais delegados da Lava Jato em Curitiba hoje comandam a Polícia Federal no Brasil. Isso não é obra do acaso nem coincidência. Não vê quem não tem como ou não quer ver. A TV Globo, por exemplo, não vê. Finge que a Lava Jato teve exclusivamente méritos e nenhum demérito. Os motivos para a cegueira generalizada por anos são muitos. Por anos se escondeu ou se apagou a história. Há 14 anos e nos anos seguintes, o modelo de financiamento de campanha chamado de mensalão foi algo atribuído exclusivamente ao PT, embora este modelo tenha sido criado em Minas em 98 pelo PSDB. Embora a ditadura tenha caído também por corrupção. Embora Tancredo Neves tenha sido eleito numa derrama de Caixa 2, como foi também a campanha de Maluf, e embora o sistema político partidário fosse desde sempre corruptor e corrompido por vastos setores do empresariado, etc., se fez de conta que isso, a história, não existia. Grande parte da chamada mídia tradicional jogou e segue jogando esse jogo. Porque é malvada? Não. Porque no Brasil, salvo as educativas, feudos dos governadores, só existem emissoras e redes privadas. E empresas privadas têm os seus interesses, que obviamente são privados. Em que canto do planeta minimamente civilizado debate sobre corrupção é comandado por emissora ou rede de TV e rádio que tenha políticos ou seus testas de ferro como associados, como parceiros? Em que país civilizado grupos e mídias pontificam e comandam debates sobre a moralidade pública, tendo como afiliados, portanto associados, Barbalho, Collor, Sarney, Jucá, Lobão, Maia, Franco, Alves, Coelho, ACM, Quércia e tantos outros? Onde, como tantas vezes a RBS no Sul, elegem egressos de seus quadros para governador, senador ou deputado. Boa parte das bancadas da bala e da Bíblia nasceu do acaso ou dos espaços e discursos nas rádios e televisões. E, claro, nasceu da retroalimentação nas redes sociais. Isso tudo que empurra, magnifica discursos, narrativas, constrói ou destrói reputações, sejam de quem e quais forem. Óbvio que via as redes a história já começou a ter também outras vertentes. Estão aí as bancadas de aloprados e laranjas do PSL. Está aí o Caixa 2 na eleição presidencial. Isso não será superado tratando-se aqui apenas dos meios de mensagens, sem que se debata publicamente, se avance a regulamentação que é capitalista da indústria da comunicação. Mais ainda agora, quando gigantes multinacionais mundo afora já engolem tudo neste setor. Vide
AT&T e Time Warner, Google, Amazon, Facebook, etc. Engolirão também aqui. E sem sistemas públicos de mídias, públicos não estatais, seguiremos sem debate efetivo, sem informação plural, seja sobre o que for, sem defesas e na mais profunda ignorância. A Lava Jato agiu sem controle porque sócia, parte e porta-voz desse difuso agrupamento de poderes, os poderes instituídos de Estado e os informais, como as mídias privadas. A Lava Jato não se limitou a prender e multar corruptos, como mais ou menos faz a justiça em certas porções do mundo. A Lava Jato arrebentou a construção pesada brasileira. Não se limitou a condenar empresários corruptos e corruptores que existiram e existem e a multar pesadamente. Quebrou empreiteiras que atuavam, cada uma delas, em mais de 20 países, incluídas as cadeias diretas e indiretas com milhões de empregos. Apenas um exemplo: a Odebrecht, na Venezuela. Em 17 anos, havia faturado 24 bilhões de dólares e teve 30 mil empregos diretos na folha de pagamento. Quebrou ao som da magnificação política e do uso ideológico da corrupção em favor da ignorância e da burrice, com boa parte exatamente dos que sempre detiveram e voltaram a ter o controle do Estado. Leia-se, veja-se, ouça-se o que é a PSlândia, o que é o Bolsonistão. Vejam no Globo a sempre penúltima. Queiroz, o faz-tudo dos Bolsonaro, oferecendo agora em junho 500 empregos no Estado. Família Bolsonaro, que por 28 anos empregou 102 pessoas com laços familiares e que anunciava com fervoroso apoio de o mercado, ter sido ungida para desaparelhar o Estado. Pois leiam e ouçam Queiroz. Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles em nada. 20 continhos pra gente cair bem pra caralho, cair bem pra caralho, entendeu? Não precisa vincular ao nome, chegar lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal pra conversar com ele, faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí pra trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família, eu caí igual uma uva. Resposta do presidente lá na China: o Queiroz cuida da vida dele, eu da minha. E assim, Queiroz foi posto no patamar do presidente da República pelo próprio. Lula foi tornado símbolo de corrupção porque, queiram ou não, goste-se ou não à direita, ao centro e à esquerda, desse a isso a definição sociológica e psicológica que quiserem, por inúmeros motivos, Lula encarna e simboliza algo do Brasil. De outra forma e forma, Bolsonaro também simboliza algo do Brasil, goste-se ou não desse Brasil, das armas, da violência, truculência e preconceitos que ele, Bolsonaro, encarna e representa. No Brasil, com hoje 70 milhões de pobres e miseráveis, uma porção tem Lula como símbolo. Se isso é populismo ou não, se estão certos ou errados, é outro debate. O que não há é como negar os fatos. Lula é um símbolo e não está preso por seus defeitos ou por erros que tenha cometido. Lula foi condenado e está preso há mais de 500 dias. O processo do sítio de Atibaia subiu no telhado. O próprio Ministério Público acaba de pedir a anulação da condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia, porque há semanas o Supremo decidiu: a última palavra num processo não pode ser a do delator. Portanto, o Ministério Público se antecipou e pediu a anulação e a volta do processo para a primeira instância, por saber que o processo será todo ele anulado.
E por que os delatores tiveram a última palavra? Porque a qualquer custo, com prova ou sem prova, era preciso prender. Em especial, era preciso prender Lula, condenado e preso pelo tal triplex que não lhe pertence. Tucanos são acusados de ter milhões de dólares na Suíça. Ou outros muitos milhões teriam sido roubados em obras públicas. E qual graduado tucano está preso ou a caminho por isso? Nem um. Todo o aparelho de investigação do Brasil foi usado. Serviços norte-americanos foram usados. Ilegalmente, por baixo do pano, procuradores suíços foram contactados e usados. E não acharam nenhuma conta ilegal de Lula. Isso é um fato. Encontraram milhões recebidos em palestras, mas encontraram também os recibos de quem pagou, inclusive do grupo que o acusa. E tudo isso a Polícia Federal de Curitiba tem. Mas Lula está preso pelo triplex que não é seu. Em votos dessa decisão de agora, a argumentação. Em 2016, o Supremo já havia decidido: condenado em segunda instância será preso. O artigo 5º da Constituição de 88 determina: ninguém é culpado até que se esgote o último recurso. Está errado? Mudem a Constituição. Mas sabemos todos que na justiça sempre, a depender do caso, haverá uma brecha, uma rebimboca da parafuseta que permita abrir uma brecha legal. Em 2016, os ventos eram outros, ventos que vinham desde o mensalão do PT, e Lula era apontado pelas pesquisas como favorito para vencer a eleição em 2018. Em 2005, em meio ao mensalão, tiveram medo, não de Lula, mas do que, gostem ou não da forma e conteúdo do que ele simboliza. Não conseguiram derrubá-lo no mensalão, não repetiriam o erro. O impeachment não teve Dilma como alvo. Dilma foi o caminho, o meio. O alvo sempre foi Lula. Os ventos mudaram, trazem agora o odor do que também foi e o porquê e como foi a Lava Jato. Os ventos trouxeram o bolsonistão, parte disso que o decano do Supremo, ministro Celso de Mello, há pouco definiu como espectros ameaçadores, surtos autoritários. Em 2016, não repetiram o erro, derrubaram Dilma e, com uma rebimboca da parafuseta, tornaram obrigatória a prisão depois da segunda instância. Por isso, Lula segue preso, porque seria um escândalo soltar alguém condenado em segunda instância. É o que argumentam e dizem. Isso no país que tem 41,5% dos seus presos sem condenação nenhuma. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, 337 mil pessoas entre 812 mil presos não têm condenação. Muitos queriam e querem Lula preso em nome da justiça. Outros por ter ojeriza, asco de classe ou por temor ao símbolo Lula. Inclusive generais o temem. Estranho temor, estranho medo. Quase inexplicável num país com territórios das suas grandes cidades, e não apenas grandes, médias também, onde a polícia, o Estado, não entra, por medo ou por cumplicidade. O Rio, cidade dos Bolsonaro, tem estimados 40% da população sob o tacão de milícias e a ponta de fuzis. São Paulo, de falantes e soberbos governantes, tem territórios sob governo do narcotráfico. E assim é Brasil afora, com toque de recolher informal ao anoitecer, ou não. Fingem que isso não é isso e não é assim. Estão ocupados e com medo de um preso. Lula.